E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos falar o que é errado, o que é certo, né? Às vezes a gente precisa entender o que é certo e errado. Será que eu tô certamente errado? Será que eu sou 100% errado? Será que tem pessoas que estão 100% errado? Será que você está 100% certo? Será que você está 100% errado? Será que você está 100% nessa dúvida? A gente fica questionando aonde eu tô errado, aonde a gente tá errado, aonde fica errado, aonde fica errado, onde você tá errado, por que você tá errado, qual o motivo que você tá certo ou errado, qual o motivo que você pode estar ou certo ou errado, por que as pessoas massacram tanto, se você tá certo ou errado. O errado pode estar certo e o certo pode estar errado. O errado, das vezes, é certo. O padrão que você faz pode estar errado no seu padrão, só que no meu padrão dá certo. O jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de expressar as coisas, o jeito de expressar, o jeito de pensar, o jeito de errar. Aonde que você está errando? Aonde você está certo? Será que você está 100% certo? Ou 100% errado? O errado muitas vezes está certo. E hoje em dia está revertendo as coisas. O seu padrão de certo, pra você tá certo, tá errado. Mas pra mim tá certo. Será que realmente Deus quer que esse ciclo vicioso possa cair? Errado porque você trabalha. Errado porque você namora. Errado porque você fica em casa. Errado porque você não tá trabalhando. Errado ficar sentado na calçada à tarde, segunda de manhã. Errado porque você tá na mesma calçada à noite ou à tarde. Errado porque você tá querendo uma pessoa. Errado porque você tá pecando. Errado porque você quer fazer coisa certa. Será que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que a gente é pecador. Embora as consequências que a gente possa, né? O certo às vezes não dá certo. O errado, muitas vezes, a gente demora para conseguir. Será que você é consequência, né, dos seus atos? E quando você fala que tá errado, sendo que tá certo, será que as pessoas não vê a sua força de vontade para conseguir as coisas? Embora seja difícil para conseguir, embora tenha as consequências da situação, às vezes você precisa dar um punk na verdade dar um punk mesmo na sua, dar uns splash na sua vida. Às vezes não é totalmente errado porque você tá certo. Hoje em dia as coisas estão bem complicadas. Quando você fala que tá errado, me explica o que tá errado. Por que as pessoas ficam moldando as pessoas? Sabe por que as pessoas estão massacrando? Por que as pessoas ficam o tempo todo falando que você tá errado, 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 errado? Se você trabalha, você tá errado porque você é cadeirante. Se você não trabalha, você é folgado
e você depende dos pais. Se você depende dos pais, os seus pais morrem e vai ficar como? Aí você, a sociedade não aceita você. Aí você para de trabalhar, aí fica como folgado. E aí você começa a pensar, caramba, o que eu faço? O errado pode estar certo e o certo pode estar errado. Às vezes, nós teremos hoje em dia a liberdade muito grande, né? Às vezes a liberdade das pessoas pode relevar fatores que realmente você está errado, mas às vezes está certo. E às vezes você precisa entender um pouco, porque às vezes o pensamento vem em tudo que você vê e vive, ouve e pensa. Não existe uma pessoa certa para a gente. Existe uma pessoa que, se você for parar para pensar, na verdade, a pessoa está errada. Porque a pessoa certa faz tudo certinho. Chega a hora certa, ela fala as coisas certas, faz as coisas certas, mas nem sempre a gente está precisando de coisas certas. A hora, aí é a hora de procurar a pessoa errada. A pessoa errada te faz perder a cabeça, perder a honra, morrer de amor. Pessoas erradas vai ficar em dias sem preocupar. Que para de hora você se encontra a entrada do mundo verdadeiro. Pessoas erradas na verdade, é aquilo que a gente chama de pessoa certa. Pessoa que vai fazer chorar, mas uma hora depois vai estar enxugando suas lágrimas. Essa pessoa vai tirar o seu sono. Essa pessoa talvez te magoa e depois te enche de mimos pedindo seu perdão. Essa pessoa pode até 100% do tempo seu. Essa pessoa pode não dar 100% no seu lado, mas ele vai estar 100% na sua vida, esperando por você. Ela vai estar o tempo todo pensando em você. A pessoa errada tem como aparecer, não tem como aparecer o tempo todo no mundo. Porque a vida não é certa aquilo que é certo. O que é certo mesmo, o que temos de viver a cada momento, cada segundo. Amamos, sorrindo, chorando, emocionando, precisando, imaginando, queremos, conseguimos. É só assim é possível chegar àquele momento. E que um dia a gente diz, graças a Deus, deu tudo certo. Quando, na verdade, tudo que ele quer, o que a gente encontra uma pessoa errada para que as coisas comecem realmente a funcionar direito com a gente. E realmente esse pensamento do Gabriel Pensador é realmente quando você a pessoa errada é a pessoa certa. Às vezes a pessoa errada é a pessoa certa. Então assim, a gente tem que pensar nisso. Pensa nisso. Eu acho que muitas vezes a pessoa precisa entender isso. As pessoas têm que... Não, o padrão tem que ser o padrão assim, 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 assim. E às vezes não é. A pessoa errada é aquela pessoa certa. Aquela pessoa que vai te massacrar, mas ela te ama. Aquela pessoa que realmente vai querer te disciplinar. É a pessoa certa. Então assim, dá um like aí no canal. Se inscreve no canal, que eu sou um cara legal. Às vezes, a pessoa errada tá do seu lado. E você não quer. Não quer porque...